As tartarugas são os répteis da ordem Testudines, que se divide em 3 subordens. A primeira é a subordem Preurodira, que engloba as tartarugas que retraem o pescoço lateralmente para dentro do casco. Depois, a subordem Cryptodira, das tartarugas que retrai as cabeças da linha da coluna. Por fim, a subordem Amphichelidia contém todos os membros extintos da tartaruga. A subordem Cryptodira abrange os sabutis, tartarugas marinhas, tartarugas de água doce e os cágados. Todos esses termos, aliás, representam animais com características bastante diferentes, apesar de fazerem parte do mesmo grupo. Os jabutis, por exemplo, são animais exclusivamente terrestres, com cascos bastante arredondados. Já a tartaruga marinha, ou de água doce, é um bicho predominantemente aquático, com raras excursões aos ambientes terrestres. Por fim, os cágados são intermediários, vivendo em ambientes aquáticos e terrestres. Ainda existem muitas lacunas no conhecimento sobre a evolução das tartarugas. Naturalmente, apesar de algumas evidências aproximarem esses animais nos grupos dos arcossauros, dinossauros ancestrais de crocodilos e ancestrais de aves, as pistas mais aceitas indicam que as tartarugas são, na verdade, mais próximas dos lagartos e tatuaras. Em geral, as testudines, comumente chamados de quelônios, são onívoros, variando muito da espécie para espécie. A tartaruga mordedora e as tartarugas alligator são exemplo de animais majoritariamente carnívoros. Como os nomes sugerem, a caçar peixes com mordidas poderosas. Muitas outras espécies, por outro lado, se alimentam de gramíneas, ervas, frutas e algas. Com exceção da Antártida, há tartarugas em praticamente qualquer lugar do planeta. Apesar disso, a maior biodiversidade desses animais ocorre ao sul da América do Norte e nas regiões tropicais da Ásia. As tartarugas marinhas, sobretudo, dependem de recifes de corais para sua alimentação e reprodução. Por serem um grupo tão diverso, os tamanhos das tartarugas são altamente variados. A maior espécie conhecida nesse sentido é a tartaruga de couro, uma espécie marinha com mais de 2 metros de comprimento e até 700 quilos, quando adultas. Já algumas espécies de água doce mal passam dos 10 centímetros. Apesar do Eonotosaurus, o ancestral mais parecido, de fato, com as tartarugas modernas, viveu há 220 milhões de anos. Tendo uma carapaça quase completamente desenvolvida em um plastrão, parte de baixo do casco, a espécie recebeu o nome de Odontochelos semisteca e, de acordo com os fósseis, tinha dentes apesar do Eonotosaurus e as tartarugas modernas terem bicos. Se você quer um animal dócil e bem tranquilo para ter em sua casa, a tartaruga doméstica é uma ótima escolha. Então, quer fugir dos padrões dos pets tradicionais? Essa é a hora de descobrir como criá-la e as principais características que encantam muito tutores afora. Por vez, confundido com outras espécies de quelônios, as tartarugas podem ser criadas como animais domésticos, ao contrário dos parentes silvestres. No entanto, se você ainda acha que elas são a mesma coisa
que cágado ou jabuti, vamos te mostrar que não. É hora de entrar a fundo no reino animal e desvendar os mistérios sobre esse assunto. Vem com a gente e descubra se a tartaruga pode ser domesticada e qual é a melhor forma de cuidar desse pet. Qual é a diferença entre tartaruga, cágado e jabuti? Antes de mais nada, precisamos te contar que existem 3 espécies que são comumente confundidas, mas que são muito diferentes entre as tartarugas, cágado e jabuti. Mas quais são as principais diferenças e quais esses bichos costumam ser domesticados? A tartaruga, por exemplo, se diferencia principalmente por conta do casco. Ele é redondo, alto e duro. Já o pescoço é o mais curto entre as 3 espécies. Na natureza, ela gosta de passar mais tempo na água e se desenvolve bem no quesito nado. Uma das curiosidades sobre a tartaruga doméstica é que elas costumam sair da água apenas para tomar sol ou desovar. Outro ponto é que um desses animais de estimação chega a viver 40 anos com o tutor. Já o cágado, em seu habitat natural, vive bem tanto na água quanto na terra. Diferentemente da tartaruga doméstica, o casco tem forma achatada e mais oval, e o pescoço alongado. Não podemos esquecer das patas. Elas possuem membranas entre os dedos para facilitar o nado, o que não existe nas tartarugas domésticas. E por fim, o jabuti é o que mais se distancia da aparência da tartaruga. O casco dessa espécie é muito mais alto e mais pesado do que a das 2 colegas, tartaruga e cágado. Sua alimentação é essencialmente herbívora e esse animal vive apenas na terra. Quantas e quais espécies de tartaruga existem? Existem diversos tipos de tartaruga na natureza, mas não são todos que podemos criar em casa. Para entender melhor quais são as espécies de tartaruga doméstica, confira 4 tipos desse animal que você pode ter em estimação sem problemas com o IBAMA. Tartaruga pintada. Animal pequeno, de cerca de 25 centímetros, e que é considerado um cágado, embora tenha nome de tartaruga doméstica. Seguindo as características, o casco é rígido e com riscos amarelados. Por conta do tamanho, a alimentação precisa ser balanceada para evitar o sobrepeso. O ideal é oferecer rações balanceadas e próprias para a tartaruga doméstica. Tartaruga da madeira. Seu físico é bem colorido. O casco é cinza e o restante do corpo tem como cor alaranjada e manchas escuras na região da cabeça e patas. Seu tamanho também é pequeno e a espécie mede em torno de 20 centímetros. Pelo tamanho, é outro tipo de tartaruga doméstica que existe alimentação saudável e equilibrada. Nesse caso, é ideal oferecer um misto de ração e frutas. Tartaruga russa. Essa espécie é diferente das demais por ter a extensão do corpo mais clara. O casco, no entanto, é escuro, com manchas formando um contraste bem interessante e bonito. Também mede por volta de 20 centímetros e costuma se alimentar de plantas. Essa é, portanto, uma das espécies mais tranquilas para se manter, sem se preocupar com o sobrepeso. Tartaruga tigre d'água. Essa é a última das melhores espécies de tartaruga para se ter em casa. É um dos tipos que se destaca mais porque tem aparência delicada e é muito pequeno quando filhote, medindo cerca de 5 centímetros. Mas não se engane se ela fica pequena para sempre. Quando chega à fase adulta, o animal chega a 30 centímetros. Outro ponto de destaque é a longevidade. Essa tartaruga doméstica chega a viver em média 30 anos. O que come uma tartaruga doméstica? Muita gente se questiona sobre a alimentação da tartaruga doméstica. Como você viu nas espécies citadas acima, existem as que comem plantas, outras que comem
esse alimento de frutas e outras ainda de ração balanceada específica. As refeições desses animais podem ser muito variadas, mas se você não sabe o que oferecer, o melhor é procurar um profissional para te orientar. Isso porque a ingestão de alimentos indivíduos pode levar à morte do seu pet. Por isso, consulte um veterinário de confiança para que ele identifique a espécie e prescreva a alimentação correta. Nesse ponto, vale a pena lembrar ainda sobre as quantidades para evitar sobrepeso. Mas o variado tipo de tartarugas pode comer alimentos como folhas, frutas, legumes e verduras em geral, carnes e minhocas, peixes e crustáceos, insetos. Como cuidar de uma tartaruga em casa? Até aqui você viu alguns cuidados com a tartaruga doméstica, especialmente em relação à alimentação. Mas não é só isso que importa na hora de adotar um animal dessa espécie. Apesar de parecer um pet preguiçoso, bem diferente dos agitados cães e gatos e as tartarugas precisam de um espaço só delas. Sempre considere o tamanho máximo que a espécie que você escolheu vai atingir. Em tanques ou aquários, o ideal é que o tutor reserve cerca de 1/3 de água terrestre e o restante para a natação, sempre com iluminação ultravioleta de espaço de espectro total. Isso faz com que o local fique em uma temperatura agradável para o pet. Lembre-se também de sempre fazer a manutenção do local. A água limpa impede a proliferação de fungos e micro-organismos, preserva a saúde do animal e, claro, faz com que a tartaruga doméstica reconheça aquele como seu ambiente favorito. Se você gostou sobre as características, as curiosidades que esse canal trouxe sobre as tartarugas, se inscreva no canal, deixa aquele like. Se quiser também, pode colocar embaixo nos comentários do vídeo sobre qualquer animal ou qualquer coisa da natureza, elementos da natureza, que nós vamos fazer um vídeo muito especial e bonito para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.